O cristianismo que nasceu através do sacrifício de
convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos. Atos, nós vamos ver algumas passagens bíblicas e vamos nos distanciar daquilo que nós estamos falando. Atos capítulo 1, Atos dos Apóstolos. Nós geralmente chamamos Atos dos Apóstolos, mas na verdade é Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, porque nós vemos a atuação do Espírito de Deus ali na vida desses homens. Então aqui no capítulo 1 nós vamos ver alguns versos. Atos, no verso 4 diz: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: e ouvistes. Então os cristãos, eles atenderam a linguagem nação de Jesus e o poder não está na eloquência, o poder está na estrutura dessa igreja, o poder não está na administração, o poder não está na sua intelectualidade, o poder não está no seu conhecimento, o poder não está na força do seu braço, o poder ele é e vem de Deus, que é o poder do Espírito Santo. E é uma necessidade que essa igreja precisa. Você pode ter um tempo livre, organizado, estudado, pessoas que cantam bem, mas sem a presença do Espírito Santo isso não vale nada. Os cristãos primitivos, eles receberam isso. E observe que maravilhosa a narrativa de Atos que refere aos primeiros discípulos. O versículo 13 e 14 reza assim a Bíblia, que diz: quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Filipe, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Agora o verso 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres de Maria de Jesus e com os irmãos dele. Todos perseveravam em que, irmão? Em oração. Em resposta a essas orações cheias de fé, o Espírito Santo foi derramado poderosamente. O Pentecostes, ali, quase 3.000 pessoas foram batizadas. Esse verso 41 diz: então, que assentaram a palavra, foram batizados, havendo uma prece naquele Espírito Santo. Você já imaginou se a nossa igreja, a igreja adventista do sétimo dia, tivesse vários pastores cheios do Espírito Santo? Jesus já tinha voltado. Você já imaginou se a liderança dessa igreja fosse cheia do Espírito Santo? Você já imaginou se as mulheres dessa igreja fossem cheias do Espírito Santo? Você já imaginou se os jovens dessa igreja fossem cheios do Espírito Santo? Você já imaginou se as crianças dessa igreja fossem cheias do Espírito Santo? Coisas maravilhosas aconteceriam no nosso meio. Tantos milagres aconteceriam no nosso meio. Tantas coisas extraordinárias que nós não poderíamos pedir, poderia acontecer no nosso meio. Atos capítulo 2, verso 42, ainda continua dizendo a palavra de Deus. Observe que essas 3.000, quase 3.000 pessoas foram adentraram o reino de Deus, fizeram parte da igreja de Deus. E o verso 42 diz: perseveravam aonde? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e no que, irmão? Nas orações. Observe que coisa maravilhosa. Novos conversos, pessoas novas na igreja. E o que eles faziam? Qual era o estilo de vida deles? Perseveravam na doutrina e na oração. E batalhavam os pães. Não eram crentes superficiais. Não eram crentes que não sabiam da doutrina. Não eram crentes que solavam a identidade da nossa igreja. Eles conheciam a doutrina. Eles eram a parte emocional. Eles queriam apresentar Jesus ressurreto. E a oração deles fizeram a diferença. Atos 4,31 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O verso 33 diz assim: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Olha, Atos capítulo 6, versículo 4, olha que coisa maravilhosa. E quando a nós, os discípulos disseram, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Meus queridos, que coisa maravilhosa. A gente vai lendo o livro de Atos, a gente vai vendo que uma palavra-chave que sempre se repete é a oração. No capítulo 10, você vai ver que através da oração, Pedro é levado para a casa de Cornélio. E através desse episódio, novos caminhos se abriram para a pregação do Evangelho. Está lá em Atos capítulo 10, versículo 93, você vê essa história. Quando a gente
visão. A igreja orava, o ânimo de Deus estava em ação e libertou aquele homem de Deus. Meus queridos e amados irmãos, quando a igreja ora para os cristãos, eles entenderam que a chave para o poder estava na comunhão com Deus. A oração é o cerne do poder da igreja do Novo Testamento. Os cristãos sabiam que o segredo para ter poder era a comunhão com Deus. Mas a gente vai um pouquinho além da igreja primitiva e nós vamos ver também os pioneiros da igreja adventista, que eram homens e mulheres de oração, homens e mulheres que tinham comunhão com Deus. Os primeiros, ou seja, os pioneiros da igreja adventista no século dia, eram grandes homens e mulheres de oração que gastavam muita parte, ali uma boa parte da noite, em comunhão com Deus. E aí eu fui, no manuscrito do Elias, no volume 3, página 413, eu analisando esse texto, sabendo um pouco do texto, eu achei muito interessante. E quero dizer que você não tem publicado nos livros da Escritura Ellen White, porque aqui na verdade são arquivos que extraem manuscritos e cartas da Escritura Ellen White que não estão publicados em livro. E aí, em inglês, e aí eu traduzi, e diz assim: em nossos encontros importantes, esses homens, os líderes da igreja adventista, se aprender a verdade de Deus, frequentemente permanecíamos juntos até tarde da noite, e às vezes a noite toda, orando conosco, estudando a palavra, quando jejuávamos e orávamos, grande poder nessa opinião. Irmãos, quando eu olho esse texto, eu fico olhando para a nossa igreja. A gente não encontra grupo de oração. A gente não encontra pessoas dizendo: pastor, eu não quero que você nos visite agora, porque a gente está em comunhão com Deus e a gente quer saber a verdade de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. A gente não encontra vigílias, não, quando as pessoas querem saber a vontade de Deus. A gente não encontra irmãos com a Bíblia, querendo aprender a palavra de Deus. Os pioneiros passavam ali, às vezes, grande parte da noite, às vezes a noite toda, em oração, buscando saber a vontade de Deus. Hoje, tudo da nossa igreja é diminuído. Se é, na verdade, uma semana de oração, ninguém tem paciência, por isso que a gente colocou agora, final de semana, e daqui a pouco vai acabar, que ninguém tem paciência de ficar ali buscando nada. Acabou. Mas não temos mais semana de oração, porque ninguém vem até o amanhecer. Pastor, não faça agora vigia não. A vigia, irmãos, é até meia-noite, é até 10 horas. Mas sabe tanto dia, é até preparado para dar para tudo na vigia. Jejum. Viver na igreja. Os irmãos não têm mais jejum, irmão. Não existe mais utilizar as coisas de Deus. E as coisas do mundo, irmãos, na verdade, têm ficado no coração dos irmãos, e os irmãos querem ser batizados pelo Espírito. Eles cantam, mas não têm, na verdade, mexido no coração, a presença de Deus está longe. Obreiros Evangélicos, capítulo 56, cujo título é Fé. Diz assim: Escritura Ellen White, falando a respeito da importância da necessidade da oração, ela diz: as maiores vitórias obtidas em favor da causa de Deus não são resultado da eloquência humana, não são elaborados argumentos, não são amplos recursos, não é a vasta influência ou a abundância de Deus, elas são alcançadas na câmara da audiência com Deus, quando, com sincera e agonizante fé, as pessoas se apegam ao braço forte de Deus. É lá na presença de Deus. Ei, quer ter vitória? Vá para a presença de Deus. Pastor, porque eu estou tendo muita derrota na minha vida? Porque você não tem ido para a presença de Deus. Seus familiares, amigos e também a comunidade. Eu lembro que em março de 1840, Guilherme Miller, apresentando ali palestras sobre a segunda vinda de Cristo, da igreja do Cássio, ali lá em Portland. Disse que quando ele estava pregando a respeito da vinda de Jesus Cristo,
ler esse livro, você vai ver como os pioneiros passaram, dificuldades que eles tinham. E tudo que eles tinham de dinheiro, eles colocavam na obra para trabalhar, porque eles tinham medo de suas salvas. Não tinham muitas vezes muito medo. Atravessaram lugares áridos, lugares difíceis para poder pregar o Evangelho desse livro. E você vai ver que a gente não passa nada. Fica em cima. E ela diz: terror, falando a respeito da pregação de Guilherme Miller, ali na igreja de Maia, ao pobre. Ela diz: terror sustenta o reavamento, a oração nutre o reavamento. O reavivista Leonardo reviviu. E eu recomendo que vocês leiam, eu leio os livros, alguns livros deste grande homem de Deus. E ele escreve um livro: Por que tarda o pleno reavivamento? E aí no livro eu peguei um texto que realmente eu quero ler para vocês. E ele diz assim: sem exceção, todos os verdadeiros reavivamentos do passado começam após muita luta contra os poderes do inferno, com tribulação e intervenção divina. O segredo do verdadeiro reavivamento dos nossos dias ainda é o mesmo. Ele está dizendo que depois de muita briga contra Satanás. Aí ele faz uma pergunta: mas onde estamos em intercessores? O que ele diz aqui? Primeiro, para você entender, o reavivamento não vem porque alguém vai entender. O reavivamento não vem só porque eu canto. O reavivamento vem não só porque eu leio a Bíblia. Mas quando você lutar, ele começa quando você luta contra Satanás. Porque quando você decide que vai ter uma vida renovada, se você quer ser bom espiritual, você quer casar, e se sua mulher é carnal, ela vai se levantar contra você. Se você é uma mulher espiritual e começa a orar que seu marido é carnal, ele vai se levantar contra você. Se você é um empregado e você vai buscar a Deus, se prepare, patrão, pode colocar você para fora. Quando nós decidimos ser realmente fiel a Deus e ter comunhão com Deus, e ser gravado pela palavra, e realmente seguir a Cristo, se prepare para o Satanás se levantar. Se levanta do nosso lado, se levanta na igreja. Os irmãos que são carnais se levantarão contra aqueles que são fiéis. Por isso, meus queridos, eu quero que vocês leiam Passos para o Reavivamento. Leiam esse livro. Porque fala sobre os cristãos que são espirituais e os carnais. Isso aqui é bíblico. Se não está na presença de Deus, com certeza você será um entrave. Então o reavivamento, ele diz o seguinte: o reavivamento ele começa quando você luta. E você vai passar por tribulação. Você vai passar por momento de angústia, irmão. Não vamos romantizar o cristianismo. É luta. Porque nós vivemos num mundo de pecado. Vivemos com pessoas que na verdade têm o DNA do pecado, que gostam do pecado, que gostam de fofocar, que gostam de coisas trambiqueiras, que gostam realmente de falar do irmão, que gostam de falar mal, que gostam de ser desonesto. Mas a pergunta é: cadê os intercessores? Cadê os pastores que oram pelas suas ovelhas, que apresentam até o montar? Cadê os professores que oram por seus alunos? Cadê a liderança da igreja que está na presença de Deus, ali apresentando o retorno ao Senhor? Meus queridos amados irmãos, eu quero dizer que Deus está chamando para que a gente tenha uma vida de oração. Alguns dizem: pastor, vai na igreja lá, ninguém quer orar, ninguém ora, ninguém quer ter comunhão com Deus. Meus queridos, primeira coisa, todo reavivamento histórico, genuíno, primeiro começa a oração particular. Depois que pessoas são tocadas por Deus e oram em particular, depois vem o ajuntamento. Então não fique pensando que essa igreja toda aqui vai orar, não vai. Comece com um grupo pequeno. Eu lembro que foi voltar para minha terra natal. Minha terra natal é muito distante daqui. É um lugar chamado Coquinha, terra da Laranja, quem conhece? Tem longe, né? É poucos quilômetros. Minha família é de Coquinha. E eu lembro que quando eu estava fazendo teológico, quando eu voltava, uma irmã muito
oração, uma bênção de Deus. Eu vou fazer a parte da oração, eu vou pedir para orar, ninguém quer. Ninguém quer, ninguém quer orar. Eu digo, mas a senhora ora, eu oro, tenho comunhão com Deus. Mas não tem ninguém, não, mas tem, dá uns 4, mas não tem matematicamente, então você não é ninguém. Então já tem 5. A senhora são 5, não é ninguém. Percebe a oração? Peça a Deus, em vez de estar criticando os irmãos que ora por eles. Cai de joelhos. Em vez de estar criticando a igreja, que é o que o diabo quer, faça colocar de joelhos e orar. Porque se você for analisar, um pouco mais da história, saindo da igreja primitiva, que era você de igreja primitiva, que foi para os adventistas primeiro, depois agora nós vamos passar para um dos maiores reavivamentos que tem na história, o Pai de Gales. Meus queridos, eu recomendo que vocês leiam um livro sobre o reavivamento de Gales. A escritura é de si. Em si ela fala sobre esse reavivamento. E reavivamento prometido, de Marcos Filho também tem uma página, na página 11 e 12, fala sobre o que eu estou dizendo agora. Mas se você quer se aprofundar sobre o reavivamento que ocorreu lá, nesse é uma altura boa, ela fala o reavivamento do País de Gales. Esse é o título do livro. Meus queridos, no País de Gales aconteceu um dos maiores reavivamentos da história. Um jovem, era de pobre, 26 anos, orou, irmãos, e que o Espírito Santo visitasse o pequeno País de Gales. Isso aconteceu, irmãos, em 1904. Então, uma certa feita foi feita uma programação jovem lá na igrejinha de Robert Evans, e deu a oportunidade para ele testemunhar a sua experiência com Deus. E quando ele começou a testemunhar que tinha comunhão com Deus, irmãos, que coisa maravilhosa, as pessoas ficaram tocadas pelo Espírito Santo de Deus, e 16 jovens naquela tarde se converteram. Aí a centelha do reavivamento iniciou-se uma igreja pequena, uma igreja humilde, uma igreja com a vida. E a chama do reavivamento tomou todo o País de Gales. Irmãos, em 9 meses, vou ratificar, 9 meses, 100.000 pessoas se converteram. Taxa de criminalidade diminuiu, prostituição diminuiu, roubo diminuiu, partida de futebol e também declarações políticas foram canceladas e também foram postergadas. Aqueles homens que trabalhavam ali no minério, no País de Gales, que eram rústicos, profanos, ali para os encontros nesses lugares voltavam. Irmãos, quando essa igreja se levantar para orar, você vai ver que coisa maravilhosa. A gente fica dizendo, mas o governo, desgoverno, nós queremos colocar a culpa no governo e a gente se justifica na nossa vida cristã fraca. Falamos muitas das vezes mais do governo ou desgoverno do que das coisas de Deus. Lloyd George, primeiro-ministro da Inglaterra, ele disse que uma noite de sábado, no País de Gales, ali, meus queridos, uma taberna vendeu apenas 9 centavos de dólar de licor. As tabernas, porque as pessoas não iam mais, se transformaram em casas de orações. Que coisa maravilhosa! Durante o reavivamento ali de Gales, coisas extraordinárias aconteceram ali. Pessoas foram transformadas pelo poder de Deus. Esse reavivamento ele vai enfraquecer em 1906. Mas o impacto ali ficou por gerações. Quando foi perguntado a uma senhora por que o reavivamento de Gales estava desaparecendo, ela disse: nunca desapareceu no meu coração. E queimou no coração daquela senhora por mais ainda 70 anos. Quando você lê a palavra de Deus, o seu coração queima. Quando a família diz: vamos para a igreja, em vez de acreditar, cai de joelho na presença de Deus. O Elicário, ele diz que espere grande coisa de Deus, faça grandes coisas para Deus. Algo de glória. Ele diz o seguinte: mais coisas são alcançadas pela oração do qual o mundo jamais viu. E falando isso, uma das coisas que mais me impactou na minha vida foi quando eu tinha 11 anos de idade.
em 1989. Cheguei na sala, e naquela sala, meus queridos, estava passando uma notícia, uma informação para o mundo. Nós sabemos muito bem que 9 de novembro de 1989 cai o muro de quem? Os muros de Berlim. Eu nem entendi, 11 anos de idade, só fiquei vendo o camarada com a marreta e batendo naquele muro. Depois eu estudando, eu fui entender. E depois eu fui me aprofundar nas coisas da igreja. Meus queridos, poucos perceberam o movimento concentrado ali, poderoso de oração que havia, e combinou com esse evento de derrubar o muro de Berlim, ao leste de Berlim. Em 1982, Christopher Reich, um pastor ali na Alemanha, ele disse: na segunda-feira, as portas da igreja abriam para que os membros pudessem ir para falar sobre liberdade e orar. E as pessoas ali orando, e pela graça de Deus, com o poder de Deus, que veio através da oração, aqueles que tudo caíram. Fez de morrer, dando testemunho mais tarde, ele disse: percebemos que se nós não orássemos, não haveria esperança para a Alemanha. O ex-oficial ali do grupo nazista, ou seja, daquele grupo socialista, ele disse: esperávamos qualquer coisa menos velas e orações. Meus amados irmãos, o muro de Berlim não pôde suster ao som da fervorosa oração do povo de Deus. E aí, eu preparando esse sermão, o Espírito Santo me levou a uma passagem, ou seja, do Espírito de Profecia, que está no testemunho para a igreja, volume 1 da página 346, que ela diz: ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Louvado seja o nome de Jesus. Quer fazer o exército de Satanás tremer em uma vida de oração? A intercessão é poderosa, assim como os muros de Berlim, mediante a oração do povo de Deus, os muros que nos separam de uma experiência íntima com Deus, caem quando nós oramos. Meus amados, os muros que impedem o poderoso levamento que Deus quer, todos eles são derrubados pela atuação do Espírito Santo quando nós oramos. É isso que Deus quer fazer na sua vida. A oração é uma necessidade indispensável se nós queremos reavamento. Porque na oração nós humilhamos o nosso coração diante de Deus, reconhecendo que nós somos totalmente dependentes dele. Hoje nós estamos aqui. E eu quero dizer que eu e você estamos num grande conflito. E daqui eu vou concluir o sermão. Mais do que nunca nós devemos orar. Porque nós estamos numa grande batalha entre o bem e o mal, entre a justiça e a injustiça, entre o céu e o inferno, entre os poderes do bem e os poderes do mal. Essa luta é real. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos contra o dragão e os seus anjos. Quantos anjos caídos nós temos? Nós não sabemos, mas a palavra de Deus, em Apocalipse 5, versículo 11, diz que é milhares de milhares, milhões de milhões, não é muito. O versículo 4, capítulo 12 de Apocalipse, Satanás diz que tirou uma terça parte dos anjos de lá. Esses anjos são chamados demônios, são vários demônios, espíritos do mal, que estão aqui nessa terra. Nós estamos pelejando contra eles. Eles não gostam de você. Cada um de nós participamos desse grande conflito num planeta que está em rebelião. Príncipe deste mundo. Efésios capítulo 12, versículo 2 diz que ele é príncipe da potestade do ar. Efésios capítulo 6, no versículo 12, diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, é contra as potestades, contra os principados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não é contra o irmão, não perca tempo brigando com o irmão. Coloque a sua vida na conexão com Deus, porque a sua briga é muito maior. A oração é uma arma para derrubar os poderes do inferno. Se você não se utilizar dessa arma poderosa, você jamais poderá vencer o inimigo na sua vida. Por isso, versículo da carta a Coríntios, capítulo 10, versículo 4, nome nota, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, nome nota, porque esse verso é importante. Diz a palavra do Senhor: e a sarma de nossa milícia,
Deus se limita pelas regras do grande conflito. Deus não pode salvar pessoas que não querem ser salvas. Deus não pode coagir pessoas para que possam adorar, para que possam orar. Por quê? Porque Deus vai continuar trabalhando para me salvar. Se você ora por mim ou não, Deus vai continuar trabalhando para me salvar. Se as pessoas oram por você ou não, Deus vai continuar trabalhando para poder me salvar. E qual é a vantagem de orar? Deus respeita quem não ora, Deus respeita quem não quer nada com Ele, mas também Deus respeita a uma mulher e um homem jovem que oração. Exemplifico, melhor dizendo, justo. Você já percebeu que tem umas pessoas que são ruins, parece que não morrem. Ou miséria, parece que não morrem. É terror de todo mundo e não morre. Meu Deus, por que não morre essa criatura? Assalta todo mundo, fica embora no bairro, já levou tiro de escopeta e não morre. Porque tem uma mãe que ora de joelho na presença de Deus. E anjos lutam para salvar aquela alma. Ele não quer Deus, não quer igreja, mas tem uma mãe piedosa de joelho dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Senhor, eu entrego a minha vida e a vida dele nas tuas mãos. E os anjos irmãos trabalham, porque Deus respeita quem não ora e quem ora. Nunca diminua ninguém, nunca desvalorize ninguém pelas suas obras, pelo seu estado. Dizer que Deus não existe de nós. O livro Grande Conflito, na vaga dos 525, diz: faz parte do plano de Deus conceder-nos, em resposta à oração da fé, aquilo que Ele não otorgaria se não pedíssemos assim através da oração. A vantagem é que quando nós oramos, Deus abre condutos e caminhos que jamais seriam abertos, que nós nem imaginaríamos. Deus abre condutos para a atuação dele. Por isso, irmãos, continue em oração. Quem tem uma vida reavivada, ore. Vamos unir, como disse o Salmo, ou seja, Davi, lá no capítulo 51:10, que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Vamos confessar igual a Daniel, no capítulo 9, versículo 10, quando ele diz: não obedecemos, Senhor, nós confessamos, não obedecemos a tua voz, ó Deus, para dar nas tuas leis, que nos teus comeiros, teus servos, os profetas. Ou podemos clamar como Paulo, no capítulo 7, versículo 24: bem-aventurado o homem que sou, que me livrará desse corpo que me leva para a morte. O versículo 25 diz: graças a Deus, Cristo Jesus. Só Ele pode libertar da miserabilidade do vício que você tem. Só Ele pode libertar dessa fraqueza espiritual. Um relacionamento íntimo com Jesus. Nós abrimos a nossa mente para a guia do Espírito Santo, para a sabedoria de Deus. Ele vai purificando o nosso coração, vai mostrando os defeitos de caráter que nós temos. Eu quero concluir, irmãos, convidando vocês a lerem a minha Bíblia em 1 João, capítulo 5, versículo 14. Nós vemos que um elemento que Deus nos concede para que a gente possa ter uma vida reavivada e a comunhão com Deus. Vimos isso rapidamente na igreja